Irmãos, vamos estar fazendo leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Meus irmãos, desejo do meu coração é que Deus continue abençoando cada vez mais a nossa igreja, que Deus continue abençoando cada vez mais a vida dos nossos pastores, que Deus continue abençoando cada vez mais a tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. O texto nos diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto a qual nós fizemos leitura, ele está no livro de Daniel, E aqui vai narrar o período do cativeiro babilônico, aonde o povo de Judá, o reino do sul, ele é levado cativo para a Babilônia, em 3 deportações. Na primeira deportação foi levado alguns jovens que faziam parte da família real, príncipes, homens inteligentes, intelectuais, que foram levados na primeira deportação. Uma coisa, meus irmãos, que é muito importante nós falar, quando se deparamos com a palavra do Senhor e vemos algumas vezes algo desse tipo, que relata, o reino do sul, Judá, Israel. Meus irmãos, nós temos que ter uma certa compreensão, que a palavra do Senhor, ela nos orienta a isso, que aqui, se nós ver no texto da palavra, vai se relatar sobre Judá. Judá fazia parte do reino do sul, ou seja, meus irmãos, o Israel, ele estava dividido. Quando a gente vê na palavra do Senhor, algumas vezes, esses textos, essas menções, que quer dizer Israel, a casa de Israel, ou toda a casa de Israel, quer dizer de todo o povo. Mas tem alguns relatos específicos que diz a Judá, ou a Israel, que ali tinha havido já a separação do reino. Isso aconteceu, meus irmãos, que Salomão, que era muito conhecido por ser uma pessoa de muita sabedoria, pelo o dinheiro que ele tinha e também pela construção do templo. Salomão, antes de morrer, ele cede às idolatrias, causado por a comunhão dele com muitas mulheres que serviam a outros deuses. E Salomão fazendo isso, Deus vai falar para ele: olha, o reino será dividido. Logo após a morte de Salomão, a palavra de Deus nos ensina que Roboão, o seu filho, assume o trono, E Roboão, instruído pelos anciões, vão pedir para ele o que? Diminuir os impostos que havia sido colocado pelo seu pai, que já estava judiando demais do povo. Só que Roboão não vai ouvir e vai fazer o contrário, vai aumentar os impostos, gerando assim uma rebelião, meus irmãos, no norte, liderada por Jeroboão. Nesta rebelião, há a divisão do reino. O reino fica dividido em reino do sul e reino do norte. O reino do sul é composto por Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte pelas demais tribos. O reino do sul, a capital é Jerusalém, e o reino do norte, a capital é Siquém, e depois passa a se tornar Samaria. Por isso que quando a gente vê aquela história da mulher samaritana, que Jesus pede de beber para ela água, a palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher vai dizer para Jesus assim: olha, tu me pede de beber, tu sendo judeu, e eu sendo uma samaritana, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham essa rixa devido a essa divisão do reino. E quando nós se deparamos com esta palavra, a palavra do Senhor vai nos dizer, então, que aqui o reino do sul, Judá, estava passando pelo momento de dificuldade, estava sendo levado cativo para a Babilônia. Meus irmãos, e algo que me chamou a atenção desta palavra é que tinha 4 jovens em especial: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que perante aquela situação, eles estavam em terra estranha, aonde tinha outros deuses. Eles estavam num lugar que não fazia parte da sua origem. E a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que aqueles 4 jovens, eles se manteram fiel,
independente da situação. Eles continuaram fiel a Deus, sendo servo fiel a Deus, independente de qualquer situação. Então, meus irmãos, se nós vamos botar um título para esta mensagem, o título da mensagem desta noite é Identidade Preservada. Nós vamos ver ao longo desta mensagem que esses 4 jovens, eles vão dar exemplo para nós, que o lugar não mudou a sua identidade. A situação não mudou a sua identidade. O governo não mudou a sua identidade. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Vivemos em um tempo, meus irmãos, onde há muitas informações. Recebemos informações todos os dias, somos bombardeados por informações. Em um mundo que cada vez está indo de mal a pior, as notícias não são nada boas. Quando ligamos a TV, parece que vai escorrer sangue pela televisão. De tanta tragédia que nós escutamos, que nós vimos. Mas perante este mundo que nós estamos vivendo, como nós temos que agir? Uma coisa eu tenho para te dizer, meu irmão, baseado na palavra do Senhor. Nós temos que se manter firme, sendo servo do Senhor, preservando a nossa identidade. Independente de qualquer situação, independente de qualquer informação, nós seguimos firme, tementes ao Senhor. Amém? E o que me chama a atenção é que esses jovens, eles estavam em um lugar diferente. Eles foram levados cativo para a Babilônia. E naquele lugar diferente, onde tinha deuses diferentes, deuses estranhos, eles tinham ali a tendência a ser conduzido a viver de acordo com aquela cultura. E a palavra do Senhor nos mostra que eles não fazem isso. Eu acho rico isso aí. É tremendo o que a palavra do Senhor nos ensina sobre esses jovens. Eles não fazem isso. Pelo contrário, eles não deixam o ambiente mudar a sua identidade. Eles continuam sendo servo fiel do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o lugar não pode mudar a nossa identidade. Nós temos que preservar a nossa identidade independente do lugar. Nós, meus irmãos, aqui nós estamos de passagem. Este mundo não nos pertence. Nós estamos de passagem aqui. A nossa pátria, a nossa terra não é aqui. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz João, capítulo 17, versículo 15 e versículo 16. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos daqui, meus irmãos. Aqui nós estamos de passagem. Somos gratos a Deus pela oportunidade de vida que nós temos, mas nós temos que viver nesta terra sabendo que aqui não é nossa morada eterna. Nós temos que viver sabendo que um dia nós vamos voltar para a nossa pátria, para o nosso lar. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, que nós estamos aqui nesta terra, mas nós não somos aqui. Aqueles jovens, eles entenderam que eles estavam em Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Eles não eram pertencentes àquele lugar, àquela cultura. Era inevitável, não tinha muito o que eles fazer naquele momento, eles tinham que ficar ali. Mas eles continuavam fiel a Deus. Outro ponto importante, meus irmãos, que mostra isso, é que eles têm os seus nomes mudados. Olha que interessante isso, Daniel, capítulo 1, versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? O mundo, ele quer fazer isso com nós. O mundo, ele faz isso com os servos do Senhor.
Eles querem mudar o nome. A palavra do Senhor nos diz, e nós entendemos que nós somos cristãos, mas o mundo chama de fanático. A palavra de Deus nos ensina que quando recebemos o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá o direito de se tornar filho de Deus. Somos filhos de Deus. Mas o mundo nos chama de fracassados. O mundo, ele tenta inverter a ordem das coisas. Uma pessoa conservadora, que zela pela família, o mundo chama de preconceituoso. O mundo tenta inverter os valores, inverter as coisas, querem botar outro nome, querem dizer aquilo que é certo, querem dizer que é errado, aquilo que é errado eles querem dizer que é certo. E é este mundo a qual nós estamos vivendo aqui na Terra. Simplesmente chegaram para aqueles jovens e disseram: o nome de vocês vai mudar. Daniel, tu vai começar a te chamar Beltesazar. Tudo representava deuses da cultura babilônica. Tudo representava aquela cultura pagã. Eles mudam o nome daqueles jovens. Sabe, meus irmãos, eles poderiam ter levado Daniel, ter levado Ananias, Misael e Azarias cativos para a Babilônia. Eles poderiam até dizer para esses jovens qual seria o seu novo nome. Mas eles não podiam mudar a identidade daqueles jovens. O mundo aí fora pode falar muita coisa de você. Pode dizer que tu é isso, que tu é aquilo. Pode falar. Jesus, ele ouvia certas coisas. Jesus foi chamado de comerrão, de beberrão. Jesus foi chamado de líder dos demônios quando ele libertava alguém. Quem somos nós? O mundo pode nos chamar do que eles quiserem, mas o que importa é que eu conservo a minha identidade de servo do Senhor. Somos bombardeados, meus irmãos, todos os dias, de tudo que é lado, é muita informação, e nós temos que se manter firmes, independente da situação, se manter firme a Deus, firme na promessa, confiando que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, tendo a certeza no seu coração disso, sabendo que tudo aqui é passageiro, mas a nossa morada lá no céu, ela é eterna. Tentaram mudar o nome daqueles jovens. Hoje em dia, meus irmãos, tem nome para tudo. Hoje em dia tem nome para tudo. Hoje em dia, se uma pessoa chegar em ti e dizer que ela é um caminhão, você tem que concordar com ela. Se ela dizer que ela é um animal, você tem que concordar com ela. Senão você pode se incomodar. Ou melhor, nós não temos que concordar com isso. Os dias de hoje está assim. É uma coisa de louco. Estão dando nome para tudo que é coisa. Querem confundir as mentes das crianças. E nós, como igreja, como servos do Senhor, nós temos que se posicionar. E não negociar isso. E preservar a nossa identidade. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eles queriam dizer para Daniel, para Ananias, para Misael e Azarias, o que eles tinham que comer. Daniel, capítulo 1, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Meus irmãos, eles queriam
dizer para aqueles jovens o que eles tinham que se alimentar. Você não lembra de nada? Hoje em dia é assim, meus irmãos. O mundo, quando a gente fala de alimento, vem muito na nossa mente a palavra, né? A palavra do Senhor, aquilo que nós guardamos no nosso coração, aquilo que nós recebemos. E o mundo, ele quer escolher para você o que você vai se alimentar, que tipo de alimento que você vai se alimentar. Hoje, se nós abrir as redes sociais, vai ter milhares de pessoas dando instruções de alguma coisa, com a chave para alguma coisa, gurus, coaches. É impressionante isso. Nós abrimos a rede social, tem um dizendo assim, ó, arraste para cima, venha comigo que no caminho eu te ensino. E na grande maioria das vezes é um monte de baboseira. Tem coisas boas? Tem, mas nós temos que cuidar o que nós alimentamos, aquilo que nós colocamos para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Hoje em dia, meus irmãos, através da tela de um celular, nós precisamos falar isso, porque aquilo que nós não tratar, o inimigo sai em vantagem. Hoje, através da tela de um celular, muitas pessoas se alimentam de podridão, têm acesso fácil à pornografia. Quantas pessoas afundadas nisso? No tempo atual, tem algo chamado jogo do tigrinho. Meus irmãos do céu, pasmem, é horrorizante, perdão, meus irmãos, o que esse jogo está fazendo na vida das pessoas. Quem tem a língua presa, às vezes se atrapalha. É horrível o que esse jogo está fazendo na vida das pessoas. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que perderam praticamente tudo. Perderam bens, perderam dinheiro, perderam salários. A vida totalmente destruída através de um jogo do tigrinho. E nós temos que tratar esses assuntos, porque se nós não tratar, Satanás sai na frente, sai em vantagem. Amém? O inimigo, ele quer introduzir, ele quer dizer o que nós temos que se alimentar. Provérbios 4:23 diz, de tudo que nós devemos guardar, guarde o íntimo do seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aquilo que nós guardar no nosso coração, meus irmãos, vai ser aquilo que vai sair para a nossa vida. Devemos se alimentar de coisas boas, buscar coisas boas, se alimentar da palavra, querer ser cheio da palavra de Deus, ter comunhão com Deus, fazer um devocional diário, jejuar, se alimentar de coisas boas. Não deixe que o mundo escolha o que você deve se alimentar. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, Daniel vai chegar para o rei, para o líder dos eunucos, e vai dizer assim, ó, ei, eu não quero me contaminar com esses alimentos. Eu não quero me contaminar com isso aí. Tem como eu me alimentar de legumes e água? Eu não quero me alimentar disso que é consagrado para os deuses. Eu não quero me alimentar dessas coisas. Tem como eu escolher o que eu quero me alimentar? Aquele chefe, ele vai resistir um pouco, porque ele temia, né? Não estar obedecendo com a ordem do rei. Então Daniel vai dar uma dica para ele. Vamos fazer um teste de 10 dias. E a cabo desses 10 dias, vamos ver quem está mais bonitinho. Quem vai estar mais bonitinho? Nós, que vamos se alimentar de legumes e água? Ou os outros, os demais, que irão se alimentar com as iguarias do rei? Ao cabo de 10 dias, vamos ver
quem está mais bonitinho, quem está com semblante melhor, aquele que se alimenta daquilo que Deus tem para nossas vidas ou aquilo que o mundo oferece. Meus irmãos, a nossa vida ela vai ser o espelho daquilo que nós alimentamos. É inevitável. Se nós se encher de coisas boas, vai refletir na nossa vida. O nosso semblante muda. O jeito que nós tratamos as pessoas mudam. A forma que nós se comportamos nos lugares muda. Porque nós estamos se alimentando de coisas boas. Daniel fez esse desafio. Ao cabo de 10 dias, vamos ver quem vai estar com semblante melhor. Meus irmãos, eu duvido alguém que se coloca na presença de Deus, decide buscar a presença do Senhor, se alimentar de coisas boas, não mudar de vida, o semblante dele não melhorar, ele não ter paz no seu coração. É inevitável quando nós escolhemos se alimentar de coisas boas, aquilo que vem de Deus, nós mudamos. É notória a mudança na nossa vida. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Um ponto importante também desses jovens que me chamou muita atenção, que eles eram muito unidos, né? Eles eram amigos que conduziam um ao outro para perto do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, né, que o rei ele vai ter um sonho e ninguém conseguia decifrar aquele sonho, interpretar. Daí vai chamar Daniel. Daniel vai ouvir o sonho. E depois de ouvir aquele sonho, Daniel vai conversar com seus amigos. Olha o que diz Daniel capítulo 2, versículo 17. A importância, meus irmãos. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Meus irmãos, é muito importante nós se rodear de pessoas que pensam da mesma forma, que querem conservar a sua identidade de servo do Senhor e não negociam isso. Nós conviver com pessoas, parceiros de oração, amigos que pegam junto, que estão ali para te ajudar, para estender a mão, para te apoiar, para te ajudar a vencer as tuas lutas, as tuas dificuldades e junto morar no céu. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que é necessário nós buscar comunhão com nossos irmãos, pessoas que praticam da mesma fé. Imagina se um agisse diferente ou dois agissem diferente, correria o risco de contaminar o restante do grupo. Mas ali estava um grupo firme, unidos em um só propósito, e se manter firme ao Senhor. Isso é muito importante. Olha o que diz Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Como ferro, com ferro se afia, assim o homem aos seus amigos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Esses jovens, eles estavam unidos em um propósito de se manter firme ao Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Outro ponto que me chamou a atenção desses jovens, meus irmãos, em outra passagem, quando o rei Nabucodonosor ele levanta uma estátua e faz um decreto que aquele que não adorasse aquela estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E o que me chama a atenção da vida desses jovens, agora Daniel não está em cena, a Bíblia não relata o nome de Daniel nesta passagem. Os demais jovens estão. O que me chama a atenção é que eles não se prostraram. O mundo queria que eles se prostrassem,
A Babilônia induzia isso, eles não se prostraram, eles se manteram fiel e firmes na sua posição. Outro ponto importante desses jovens é que o cargo não mudou as suas identidades, não mudou eles. Tem um ditado aí fora que diz: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Mas o cargo não mudou a identidade desses jovens. Olha o que diz Daniel capítulo 3, versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província. Eles estavam sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles foram constituídos sobre alguns negócios da Babilônia, mas quando o rei fez um decreto, bem a linguagem gaúcha, azar é do rei. Fez o decreto que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. Eles não deram bola para cargo naquele momento. Eles não se preocuparam com o que iam dizer. Eles se preocuparam de se manter firmes ao Senhor. Meus irmãos, a posição que você se encontra não pode definir quem você é. Seja ela, olhando a olhos humanos, boa ou não tão boa. Mas isso não pode definir quem você é. A sua identidade tem que ser uma identidade de servo do Senhor. As pessoas olhar para ti e dizer assim: aquele ali é um servo do Senhor. Antes de qualquer coisa, esse é um servo do Senhor, que preserva a sua identidade e não negocia isso, independente da posição que essa pessoa está. Ela se mantém firme ao Senhor. Aqueles jovens, eles se manteram firmes. Ah, mas tem que agradar o rei. Negativo. Vai afligir os princípios de Deus, eu vou me manter firme, eu não vou me prostrar em estátua nenhuma. Eles não se prostraram. Foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas antes disso, meus irmãos, tem algo que me chamou muita atenção, que o Nabucodonosor, quando chama aqueles jovens, vão dizer assim para eles, né? Vão dar mais uma chance. Quando vocês ouvirem o som da buzina, vocês se prostrem, vocês vão ser lançados na fornalha. E quem vai poder livrar vocês? Quero ver se esse Deus que vocês servem vai poder livrar vocês. Eles vão dar uma resposta maravilhosa. Eles vão dizer assim: olha, não precisamos te responder sobre essas coisas, mas o Deus a qual nós servimos pode nos livrar. Mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos se prostrar igual. Não vai mudar quem eu sou. A minha identidade não muda, eu vou continuar sendo servo do Senhor, fiel a Deus. Eu não vou me prostrar perante estátua. A posição daqueles jovens era algo lindo e tremendo. Eles não se prostraram. A consequência, o rei ficou furioso, mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais e lançou aqueles jovens lá dentro. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles estavam esperando o fim daqueles jovens, eles notam que tem algo diferente, não tem mais 3 jovens dentro da fornalha, mas sim 4. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Não tinha mais 3 jovens, mas sim 4. E o quarto, o aspecto, era semelhante ao Filho de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, meus irmãos, Ele se compromete com aquele servo que é fiel. Aquele que não negocia, aquele que mantém a sua identidade intacta. Outro ponto importante, meus irmãos, que é que o mundo, a Babilônia, tentou mudar o costume daqueles jovens. A palavra de Deus nos diz que já sobre o reinado de Dário, eles vão fazer um decreto que ninguém podia orar ou fazer alguma petição a outro Deus que não fosse aos deuses daquele povo.
E a palavra de Deus nos diz o que? Que Daniel, ele continuou orando, como era de costume. Isso eu acho tremendo. Daniel continuou orando como era de costume. Ele orava 3 vezes por dia, como era de costume. É meu costume. Vocês não vão mudar o meu costume. Eu vou continuar orando para o meu Deus. Eu vou continuar buscando a face do meu Deus. Independente de qualquer decreto, de qualquer circunstância, eu vou me manter fiel. Continuou orando a Deus. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que não precisa mais orar, que não precisa disso, não precisa mais jejuar. Querem tirar costumes que fazem parte da nossa identidade. Meus irmãos, não tem como. Nós temos que manter firme isso e não negociar isso de jeito nenhum. Nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor, orar, consagrar a nossa vida ao Senhor, manter a identidade intacta, preservar a identidade, independente de cenário, independente da situação, independente de governo, independente de qualquer coisa, eu vou me manter firme e fiel. Independente do que o mundo fala, independente dos nomes que querem colocar em nós, nós vamos se manter firme e não negociando a verdade. Porque servir a esse Deus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que nós temos para fazer na nossa vida. Caminhar com o Senhor é a melhor coisa que nós temos para fazer na nossa vida. Não há algo melhor. Servir a esse Deus é algo tremendo. Isso não tem explicação. Nós não conseguimos explicar isso. Porque é maravilhoso demais. Imagina se nós não estivéssemos servindo a Deus, o que nós estaríamos fazendo. Não deixe Satanás entrar com conversa fiada na tua cabeça e você se iludir com esses papinhos. Não. Servir a Deus é a melhor coisa. É um privilégio sem tamanho. É a melhor coisa que nós temos para fazer. Meus irmãos, já estamos encerrando, mas antes eu quero contar uma historinha sobre servir a Deus. Uma história onde um senhor, já de idade avançada, que foi um servo sempre temente a Deus, que aonde ele passava as pessoas diziam, ali vai o crente, que andava sempre com a Bíblia embaixo dos braços e sempre buscando a comunhão com Deus. O seu testemunho era notório na vizinhança. Certo dia, aquele homem estava na praça e um jovem ateu vai chegar perto daquele senhor. E aquele jovem, incomodado com aquele homem que se mantinha fiel a Deus, independente da circunstância, da situação, independente de governo, aquele senhor já de cabelinho branco, sempre fiel a Deus. Aquele jovem incomodado com aquela situação, ele vai olhar para aquele senhor e vai perguntar assim, vem cá, tu já parou para pensar que se tudo isso que você viveu, que você foi fiel a Deus, tudo isso que tu fez na terra for uma mentira? Tu já parou para pensar nisso? Aquele senhor, com muita sabedoria, com muita calma, ele olhou para aquele jovem e respondeu assim, e o que eu perdi? E o que eu perdi para servir a Deus aqui nessa terra? Sendo um servo fiel a Deus, os princípios da Bíblia me ensinou a ser um bom pai, a ser um bom esposo, a ser um servo fiel, a ser um cidadão de bem. Servindo a Deus aqui nessa terra, eu aprendi a fazer o bem, a amar as pessoas, a cuidar das pessoas. Eu aprendi a servir. E eu, com toda certeza, meu jovem, eu posso te responder, servir a Deus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não negocio isso aí. Mas eu também te faço uma pergunta. E você? Se tudo isso que eu estou te falando for verdade, tu já parou para pensar tudo que você está perdendo? Tudo que você está perdendo?
Meus irmãos, servir a Deus de coração e de verdade é a melhor escolha que nós temos para fazer. Não negocie isso. A sua identidade, ela tem que se manter intacta, preservada. Servo do Senhor, independente de qualquer situação. Aprendemos através da palavra do Senhor com esses 4 jovens a se manter firmes, intactos, fiel a Deus, confiando naquilo que Deus tem para as nossas vidas, independente de qualquer coisa. Amém, meus irmãos?